Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos à Casa de Caridade Coração de Maria. Vamos para mais uma live na noite de hoje. Graças ao bom Deus. Aguardar o pessoal como entrar para poder a gente dar início ao nosso trabalho. Boa noite, boa noite. Boa noite, dona Edilva. Eldiva. Nilzenir, seja bem-vinda. Vanessa. Boa noite, Robson. Seja bem-vindo. Já já eu chamo você aí. Boa noite, Eda. Seja bem-vinda. Já chamei ele para vocês irem conversar um pouquinho. Dona Dove, Wilson Júnior, Cris. Marciele. Vamos convidar o nosso querido aqui para que a gente possa já ir conversando com ele. Boa noite. Como vai, Robson? Boa noite, como está? Me chamo Adi. Márcia não pôde estar com você hoje à noite, mas seja bem-vindo. Fique tranquilo, estamos juntos. Com certeza. Ok. Vamos só. O tema de hoje é a receita da felicidade. É o item 19 do livro Jesus no Lar, passado pelo espírito Neio Lúcio, por Francisco Cândido Xavier. Eu ainda tenho a edição bem antiga ainda. É bem velhinha essa. E vamos fazer uma prece para a gente começar nosso trabalho, tá certo? Você faria essa prece para nós? Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Imaginar o nosso Senhor Jesus direcionando suas mãos em nossa direção e emanando sobre todos nós uma luz intensa que nos dá a sensação de proteção, de paz, de amor, de bons sentimentos. E pedimos ao Divino Mestre que nos ampare, que nos permita intuir e inspirar, para que saibamos trilhar os caminhos que nos levam ao seu encontro. Nos proteja dos perigos dos dois planos, que nos acolha em sua misericórdia e nos fortaleça em todos os instantes da nossa vida. Que assim seja. E assim será. Só repetindo para aqueles que estão entrando agora, nosso diálogo da noite de hoje é a receita da felicidade. Está no livro Jesus no Lar. E o nosso convidado é o nosso querido Robson Cunha. A palavra é sua. Ok, então,
A receita da felicidade traz um monte de gente para essa live, né? Porque é uma receita muito procurada. E talvez uma das raras receitas que o Google não traga, né? Ou traz assim, faltando alguns ingredientes. E a gente tenta essas receitas e a felicidade não sai bem redondinha, bem saborosa. E às vezes a gente pega essas receitas e a felicidade e a gente não consegue desinformar a felicidade, né? Então, receita da felicidade. Felicidade é uma coisa assim que a gente pode trazer alguns pontos genéricos, como vamos trazer aqui, mas é preciso que a gente entenda e considere os pontos singulares, particulares, subjetivos. A construção da felicidade, ela passa por esses dois vetores. Aquilo que é da natureza humana, aquilo que está na natureza humana e aquilo que é meu. E é exatamente aquilo que é meu na felicidade que confere a esse tema, que confere a felicidade, a relatividade. Porque o que é meu modela a felicidade na medida em que me encontro num determinado grau evolutivo. Esse livro que nos foi sugerido, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, nesse capítulo 19, vamos começar por ele, traz a figura do Tadeu, que não se conforma com a realidade do mundo afora e questiona a própria felicidade e questiona o alcance da felicidade. Ele está numa pleiade com Jesus na casa de Pedro. E olha que Pedro até ficou quietinho, porque é um dos mais questionadores. Ótimo, ele teve o seu papel. Mas nessa passagem, o Tomé, que é aquele que não se conforma, não se convence, não é de fácil convencimento e que instiga, né, todas as coisas, ele questiona e diz, poxa, como ser feliz desse jeito, né? O mundo, o sistema, as coisas. E a gente observa que quando Jesus pergunta a ele o que é felicidade para você, o Tadeu olha exclusivamente para fora, para o mundo. Na totalidade de argumentos que ele traz exatamente o mundo, as coisas que estão fora dele. Quando Jesus pergunta como interpreta você, Tadeu, a felicidade, ele começa logo dizendo, quando todos estiverem em paz. Olha só, quando todos estiverem em paz. Quando eu conseguir alcançar a compreensão dos outros, ou seja, quando os outros me compreendam. Quando o próximo não me despreze as minhas nobres intenções. Se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o meu propósito sincero, eu seria feliz. Olha só. Fantástico. Se pudesse confiar nos meus semelhantes, eu também seria feliz. Eu seria feliz, Jesus, quando recebesse a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação do meu nobre ideal. Quer dizer, eu sou perfeito, eu não sei como o mundo me faz infeliz. Né? Suspiro pelo respeito de todos para que eu possa trabalhar livremente, sem impedimentos, sem restrições. Se a maledicência me esquecesse, eu também seria o mais feliz dos homens. Entende?
E ele diz, o julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado por todos os demais. Eu não posso ser feliz porquanto a impiedade, a indiferença e a calúnia me doem o coração. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Toda vez que me fazem o mal, eu me contorço de dor. Como posso ser feliz, né? Eu me sentiria venturoso se os meus parentes, ele traz os parentes, né? A quem a gente muitas vezes acredita a responsabilidade pelo meu bem-estar, pela minha felicidade. E a gente responsabiliza e atribui aos parentes muitas vezes a responsabilidade do cuidado sobre nós, de nos amar, né? Que talvez sejam aqueles que nos conhecem há mais tempo e que fazem juras de amor, né? E aí, o Tadeu não esquece dos parentes e diz, né? Ah, se os parentes me respeitassem, se os parentes me acolhessem, se os parentes cuidassem de mim. Entende? Então, assim, perguntado por Tadeu, porque Jesus, quando pergunta a ele, é porque vê nele a inquietação. E a cada discurso que o Tadeu fazia, criticando uma realidade externa, Tadeu não percebia, se distanciava cada vez mais da felicidade. E tem tudo a ver com hoje. Tem tudo a ver com hoje. Porque na medida em que eu reclamo, que eu lamento, e que eu produzo uma expectativa e atribuo uma responsabilidade do cuidado para comigo, do meu bem-estar, condiciono, estabeleço pré-requisitos para a minha felicidade, eu me torno muito mais distante dela. Observe, é um paradoxo, é. Eu penso estar trabalhando a minha felicidade, olho para fora, estabeleço condições, essas condições não são adequadas, eu espero que essas situações se modifiquem, me insurjo, transgrido, levo a minha indignação e a minha insatisfação, me estresso e adoeço, e o mundo não muda. Porque, na verdade, o mundo está preocupado se eu sou feliz ou não. Né? Eu costumo dizer que, assim, ó, depois dessa nossa conversa, o mundo vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeitinho. As pessoas com as quais nós nos relacionamos também vão continuar do mesmo jeito. Agora, nós precisamos sair diferentes de alguma forma daqui. Né? Eu até brinco que o mundo vai continuar do mesmo jeito, porque o mundo não faz terapia. Né? O mundo não faz terapia. Né? Então, ele vai continuar do mesmo jeito. Se o mundo vai continuar do mesmo jeito, se eu não posso mudar o mundo, alguma coisa tem que mudar, porque senão eu sucumbo. Senão eu não cumpro, eu não dou termo ao meu processo reencarnatório. Agora, vamos fazer um parêntese aqui, porque a psicologia analítica, a psicologia profunda de Joana de Ângeles, traz o tipo psicológico bem simplista, né? Tem uma combinação maior, mais ampla, mas vamos nos ater aqui ao basiquinho, né? Do tipo psicológico extrovertido e introvertido. Certamente, Tadeu era um tipo psicológico extrovertido, porque ele olhava para fora, ele observava fora, ele analisava fora, ele mensurava o que estava fora e esperava vir de fora todos os fatores que o fizessem sentir-se feliz. Nós precisamos nos conhecer. É aí que nós mostramos a necessidade do autoconhecimento. Eu preciso saber quem sou, como respondo às situações da vida, o que prevalece em mim. Qual é o meu tipo, através das reações que eu esboço e modelos de resposta que eu adoto
com relação às circunstâncias e às coisas que acontecem na nossa vida. Joana de Ângeles diz que nós não temos o hábito de conversarmos, de dialogarmos com nós mesmos. Como queremos ser felizes se nós não estabelecemos essa conexão, esse diálogo? Porque na medida em que Tadeu está olhando para fora, ele se distancia da felicidade tão desejada por ele, mas pior, ele fragmenta a própria identidade. Ele se desidentifica. Porque quando ele diz, meus parentes precisam corresponder, as pessoas precisam perceber o que eu tenho de nobre em mim. Os meus bons propósitos precisam ser percebidos, acolhidos, validados por todos os outros. Na medida em que o parente não corresponde à expectativa dele, na medida em que todos os outros também não correspondem ao conclamo dele, ele se fragmenta, ele se desconhece. Por quê? Ele busca no externo a validação daquele que ele acredita ser perfeito, pleno, insubstituível, o mais nobre dos homens. Então, como o mundo não valida, não apresenta a ele a resposta que ele deseja, ele fica em conflito. Poxa, eu sou o tal. E ninguém me atende, ninguém me enxerga, ninguém me vê, ninguém me respeita, ninguém me acolhe, ninguém me entende. Então tem alguma coisa aí. Aí começa, talvez eu não seja quem eu penso que verdadeiramente sou. Olha o conflito, né? Então aí ele vai buscar-se e não vai se encontrar. Porque até aquele momento ele estava construindo um ego patológico, doentio, narcisista, né? E a sociedade, o mundo, não correspondia a isso. Não tinha ressonância. Ele procurava se enxergar no mundo, na medida em que os meus parentes me respeitem, na medida em que a sociedade veja, admita o valor que eu tenho, aí sim, eu serei eu. Como ele não encontra essa ressonância, ele fica perdido no meio do caminho, né? Não sei se quem sou é aquele que eu acho que sou. Como ser feliz com esse conflito? Não tem como. Prise-se aqui que a gente fala, né? O tipo extrovertido, se o ambiente não tiver legal, ele está inquietado. Ele está triste. Alguma coisa está faltando. Ele está desconfortável. Ele não está bem. Já o introvertido, dane-se o mundo. Eu estou generalizando e extremando aqui para fins pedagógicos, tá? Mas é um tema altamente complexo. A psique é complexa, né? Mas o introvertido é aquele que, se o mundo estiver bem ou se não estiver, para mim não interessa. O que interessa é o meu propósito, é o meu objetivo, são os meus desejos, os meus planos, os meus projetos, né? E eu vou cuidando de mim e o mundo vai ficando lá para ele. A felicidade como tudo para a humanidade, vamos entrar na relatividade pela perspectiva espírita daqui a pouco, mas a felicidade ela passa pela integração do externo com o interno. Eu não posso, como Tadeu, ficar somente no externo. Mas eu também não posso voltar para dentro de mim e entender que me basto. Vou realizar tudo o que desejo, vou cuidar de mim, dane-se o resto. É aí que Jesus, nesse diálogo, ele entra e diz, bom, Tadeu, então olha só que coisa interessante. Se para você ser feliz, você quer que o mundo lhe responda dessa forma e corresponda plenamente às suas expectativas, Jesus chama Tadeu para ele mesmo e diz, seja você esse que você espera que os outros reconheçam em ti. Então, age assim. Olhe para os outros e acolhe os outros com seus valores, com seus propósitos, com seus objetivos, com as suas singularidades, com as suas diferenças.
Então, Jesus, nessa fala, traz o Tadeu para o encontro com ele mesmo. Tadeu, veja esse que você acha que é nos outros. Nos outros. Se você quer ser acolhido pelos seus parentes, acolhe os seus parentes, sem querer que eles lhe acolham. Se os seus motivos são nobres e você quer que a sociedade lhe receba, enxergue na sociedade os valores nobres de cada um desses sujeitos e acolha. Percebe? Então, assim, a felicidade, ela é relativa. E observe que o comportamento de Tadeu de olhar para fora e o convite de Jesus de fazer com que Tadeu olhe para ele, nos mostra uma relatividade muito grande no conceito de felicidade. Para Jesus, era uma questão atitudinal. Para Jesus, era uma questão de coerência com si mesmo. Para Tadeu, era o mundo que deveria assumir a responsabilidade sobre a sua felicidade. Então, a relatividade vem daí. Os filósofos dizem que a realidade não existe. O que existe é a interpretação sobre essa realidade. E o sofrimento, ele deriva da leitura que eu faço das coisas que acontecem comigo. Não são as coisas que me tiram a paz, o sossego, ou que me fazem infelizes. Não, não são as coisas. São as formas com as quais eu me relaciono com essas coisas, com as coisas do mundo. Esse é o primeiro ponto que vale a pena a gente mostrar, porque, assim, a receita para a felicidade, a gente pode dizer, tudo é relativo, né? Que tem receita para a felicidade e que não tem receita para a felicidade. Então, vamos fazer uma mistura aqui. Tem e não tem. Ou seja, tem uma receita relativa. Nós precisamos olhar para fora e compreender o mundo do jeito que ele é. Nós precisamos olhar para fora e entender que o mundo é um campo de provas que me traz as oportunidades que eu preciso para crescer. E não para me fazer feliz. Agora, se o mundo me traz como campo de provas as oportunidades que eu preciso para crescer, e se essas oportunidades são dolorosas para mim, mas sei que vou crescer, consequentemente eu vejo esse campo de provas como uma oportunidade que me leva à felicidade. É uma leitura. É uma leitura. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Bastante. Mas Pelo menos para mim. precisa expandir a perspectiva, né? Então, assim, para a doutrina espírita, nós sabemos que a felicidade é relativa de acordo com o grau evolutivo em que nos encontramos. Estamos no segundo mundo da escala evolutiva. Aqui tem mais maldade do que bondade, né? Eu sou feliz relativamente. Eu sou feliz relativamente. Alguém haverá de dizer que sou feliz momentaneamente. Em alguns momentos sim, em outros momentos não. Alguém haverá de dizer, eu sou plenamente feliz. Agora, a minha felicidade oscila, né? Às vezes eu me entristeço, às vezes eu me alegro, às vezes eu me entristeço, às vezes eu me alegro. Às vezes eu me recolho, às vezes eu me externalizo. E assim eu vou levando. Então, a subjetividade, ela é fator determinante não para a felicidade, mas são fatores determinantes para que eu me considere feliz. Eu me considero feliz. A felicidade é algo que passa pela minha consideração. O Frei Leonardo Boff, que tem literaturas fascinantes, tem um livro Espiritualidade, tem outro livro que é muito legal, A Águia e a Galinha, né? Que é a partir de uma metáfora que ele constrói um raciocínio incrível. Ele diz que
é preciso considerar alguns fatores para que o sujeito se sinta relativamente bem, né? Como ele vive não é as condições que ele tem, não, é como ele vive com as condições que ele tem. Esse é um ponto, né? Com quem convive. Com quem convive também não quer dizer que eu precise selecionar somente aqueles que proporcionem a minha felicidade. Não. Porque aí a gente não vai encontrar ninguém, né? Porque ninguém tem a propriedade, né? A capacidade de me fazer feliz. O resultado desse conjunto é zero, né? E a felicidade, ela está dentro de mim, é construída por mim, só eu sei o que é felicidade para mim, o outro não saberá. Ele pode até tentar me fazer feliz, mas talvez ele não consiga, porque ele não vai conseguir saber o que é felicidade para mim. Ele pode saber o que é felicidade para ele, né? Então, como vive o sujeito, com quem convive, que experiências tem. Muitas vezes, os nossos pais nos criam para alegria, mas não criam para felicidade. E nos privam das experiências tristes. Os pais, muitas vezes, sob o título do amor, tiram o filho da tristeza. Vem cá, não fique assim, o que é que você tem? Deixa eu fazer a comidinha que você gosta, vamos no shopping comprar aquele brinquedo. Não é assim? Só que está construindo o filho para alegria e privando ele de experiências que levam ao encontro com ele mesmo. Positivo. E a felicidade, ela requer esse encontro. Eu não posso ser tirado da dor, eu não posso ser tirado da tristeza. A tristeza é uma emoção que tem a propriedade de me colocar em contato comigo. Mas se eu sou criado para alegria, eu não sou criado para felicidade. A dificuldade muito grande dessa criança adulta é se considerar feliz. Não é ser feliz, não, tá? Essa coisa de ser feliz é usar o parâmetro externo como balizador da minha felicidade, né? É se considerar feliz. Nós não somos felizes. Ou nós nos consideramos infelizes, ou nos consideramos felizes. É uma questão de consideração. Não é uma questão de ser. Nós somos seres humanos, né? Que caminhamos para uma transformação, para uma construção, para um aprimoramento, para a atualização do meu código genético e para a atualização do meu espírito, através das experiências. Então, a qualidade das experiências que nós passamos, ela é determinante para que eu venha me considerar feliz ou infeliz. Né? Em que esse sujeito trabalha, nós temos 4 dimensões básicas e muitas derivadas. 4 dimensões humanas. Nós temos a física biológica, o corpo, né? Nós temos a intelectual, nós temos a psicológica, a emocional, e nós temos a dimensão espiritual. Hoje, principalmente nós ocidentais, trabalhamos somente a questão física, nem a biológica, porque muitas vezes a gente não se cuida, mas vai para a academia para modelar um corpo para ser aceito e validado e admirado, né? O Tadeu, nesse diálogo aqui com Jesus, ele não falava, não, de colocar, né, ter o corpo que a sociedade admire. Não, mas hoje os ocidentais têm esse valor. Produzir em si um corpo que a sociedade admira. Então, quais são as dimensões que esse sujeito trabalha, né? Quais são os desejos que o sujeito alimenta? Os desejos efêmeros, passageiros, né, imediatos, materiais, basicamente materiais, precisamos satisfazer os nossos desejos materiais para que o espírito possa se expressar e possa dar tema ao processo reencarnatório. A proposta espírita de diluir o materialismo não é para agora, não é para esse segundo mundo, né? E Jesus disse a Kardec que ajudaria ele materialmente. Jesus não, perdão, espírito de verdade, né? Senão não seria amigo dele. Então, mas para onde a gente... quais são os desejos que nós alimentamos? Palavras do Frei Leonardo Boff. Ele fez terapia pela linha da psicologia analítica,
Psicologia Profunda de Joana, Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. Como nós assumimos os nossos dramas, como nós assumimos os dramas da vida e os dramas da morte. Como nos relacionamos com a vida, como nos relacionamos com a morte. Né? Que esperanças me animam? Qual é o sentido da vida para mim? O que a vida espera de mim? Que compreensão, que interpretação eu faço sobre as coisas que me acontecem? Então, são fatores importantíssimos para que a gente possa rever a nossa relação, primeiro com a gente mesmo, segundo com as pessoas que nos cercam, terceiro com as coisas da vida, quarto com os meus objetos de apego, não me refiro somente aos materiais, né? Me refiro até mesmo aos apegos espirituais, a um cargo, né? No centro espírita, ao poder no meu trabalho, a função que eu exerço, a confiança que depositam em mim, como eu me relaciono comigo, com isso. Né? Então, a felicidade ela é relativa porque ela depende de vários e vários e vários fatores. Nós trouxemos aí a proposta de Jesus para Tadeu, para que Tadeu usasse todos aquelas condicionantes para se considerar feliz nele mesmo em relação aos outros de quem ele esperava um comportamento que o levasse à felicidade. Vimos isso. Aí Jesus vem e diz, epa, terra chamando, né? Baixa um pouquinho a bola, a sociedade não vai mudar, ela é desse jeito. Agora, se você quer ser feliz, passe você a agir como você deseja que a sociedade age. Trouxe Tadeu para ele mesmo. Nós vimos aqui o Frei Leonardo Boff, que traz alguns pontos que eu preciso reflexionar para conceituar a felicidade. E muitas vezes trazer o conceito que eu tinha antes de imaginar que a vida precisa favorecer a minha felicidade e entender que eu posso estar sendo feliz e não sei que sou feliz. Inclusive isso. Né? A depender do conceito que eu tenha de felicidade, eu posso não perceber que sou feliz. O que é ser feliz? Aí a gente vai trazer aqui o dicionarista. Né? O dicionário Michaelis, ele diz que felicidade é o estado de quem é feliz. Óbvio. É uma aventurança, é uma aventura. É o bem-estar, é um contentamento, é um bom resultado, é um bom êxito nos seus propósitos. Pronto, atendeu isso aqui para o dicionarista, o sujeito não pode se dizer infeliz jamais. Nem enfermo, nem doente, né? Nem desempregado, entende? Agora a gente vê que os gregos entendiam que a felicidade estava atrelada às virtudes morais, né? Os orientais associavam a felicidade à paz interior. Os medievais, aqueles da Idade Média, entendiam que a felicidade estava no cultivo do exercício da fé. Os iluministas, que iluminaram o humano, né, e trouxeram uma corrente filosófica para iluminar a consciência, entendia que felicidade estava relacionada ao poder da razão. Né? A psicologia moderna, que considera aí a física moderna, que considera a nova cosmologia, a forma com que cada um vemos o mundo a partir de uma multidisciplinaridade, a psicologia moderna diz que a felicidade se situa nas emoções positivas e os cientistas, pasmem, a ciência já se manifesta a respeito de uma questão não científica, né? Subjetiva, muito embora já experimentada em laboratórios. E já se chegou à pessoa mais feliz do mundo, né? O tipo, né, de pessoa mais feliz do mundo. A ciência já chegou. Você vê, né? Para os cientistas, a felicidade insere a evolução da espécie. Quando entendo que estou num processo evolutivo, eu posso me considerar feliz. Para a ciência,
a felicidade é uma emoção no meio de tantas outras emoções. As emoções determinam a minha qualidade de vida. As minhas emoções, elas modelam o meu comportamento diante da sociedade, diante do outro, diante do meu próximo. As minhas emoções, elas modelam o meu comportamento comigo mesmo, o meu comportamento público e o meu comportamento privado. O meu comportamento público é aquele que chega ao outro. O meu comportamento privado é aquele que eu trago em mim, só eu sei. Né? Não deixo de chegar ao outro. Esses dois comportamentos meus que é de todo mundo, é da natureza humana, eles são modelados pelas minhas emoções. Para as neurociências, a felicidade, ela é uma emoção como a outra qualquer, como alegria, como tristeza. E para a felicidade, precisamos de todas elas. Né? Observe que as neurociências, elas já trazem a compreensão de que a felicidade está associada a emoções positivas e são processadas numa determinada região do cérebro, geralmente do lado esquerdo, no hemisfério esquerdo. Isso já é ciência falando de felicidade. Porque enquanto a emoção produz uma mecânica neurohormonal que também é balizadora do meu estado de humor. A tristeza, as outras emoções negativas estão associadas ao lado direito do cérebro. Né? Então, existe no cérebro dois sistemas, um para alegria, prazer e felicidade, e outro para tristeza, raiva e medo. Eles funcionam isoladamente e concomitantemente. É possível sentir ao mesmo tempo raiva e alegria, ao mesmo tempo. É por isso que muita gente, em alguma situação, faz uma maldade e se sente bem na maldade que faz. Isso não é filosófico, isso não é um juízo de valor. Isso tem uma explicação científica. Né? Essas duas áreas, elas se intercomunicam. Então, é possível sim. Né? O sentimento de vingança é um ódio, uma emoção raiva exacerbada que produz uma sensação de prazer com a vingança. Né? Então, isso é cientificamente mostrado. Mas por que eu estou trazendo isso? A gente vai ver daqui a pouco. Porque, assim, a gente não pode dizer que eu estou triste porque o mundo não vale nada, ou porque o sistema é bruto, né? Ou porque a vida é cruel. Não posso mais. Quando alguém me disse um dia, Robson, eu estou à espera de um milagre, porque a minha situação é péssima, eu vivo com transtornos, a minha família não me valoriza, muito mal elas me dão meramente os remédios que eu preciso. Eu estou à espera de um milagre. Eu podia dizer, olha, um milagre que nós todos esperamos já foi feito, que veio no milagre da vida, né? Porque quando o Criador nos colocou misericordiosamente para viver encarnados, com todo esse aparato, esse construto que eu falei, só uma partezinha aqui, trazido pelo avanço tecnológico que já nos permite ver as respostas fisiológicas cerebrais das nossas emoções, o cérebro não é mais uma caixa preta, a gente já percebe que o milagre da vida foi feito. Nós fomos construídos para dar termos à nossa vida. E somos construídos para exercer a nossa autonomia, o autocontrole, a autorresponsabilidade, o autocuidado. E nós temos todos os recursos para isso. Sabe por que eu estou trazendo isso? Porque é muito simples. Nós temos duas regiões cerebrais responsáveis pela alegria,
o outro responsável pela tristeza e as demais emoções positivas e negativas, mas eles se comunicam. Eu tenho, nós, a capacidade, o recurso já é de série. É por isso que eu digo que a felicidade tem uma parte que eu posso generalizar, porque é de todo ser humano. Se essas regiões da alegria e da tristeza no cérebro se intercomunicam, eu tenho o controle. Eu tenho o controle das minhas emoções. Eu posso sair do estado de tristeza e ir para o estado de alegria assim, virando a chave. Robson, não diga uma coisa dessa. Você diz isso porque não sabe o tamanho do meu problema. Né? Alguém pode estar... Eu não sou bruxo, não estou lendo pensamentos, mas alguém pode estar pensando isso. Você diz isso porque não sabe o tamanho da minha dor, do meu problema. Mas nós É isso mesmo. podemos. Agora, muitas vezes, quando nós estamos imersos numa situação difícil, quando nós estamos imersos numa situação problema, né? Nós não conseguimos, ou pensamos que não conseguimos exercer esse controle, mas conseguimos. É por isso que quando dentro, imerso no problema, muitas vezes eu preciso pedir ajuda a quem está de fora. Porque quem está de fora está fora do problema, não está envolvido emocionalmente, enxerga com mais facilidades as possibilidades de me tirar daquele estado e me ajuda. Aí Joana de Ângeles diz, procure ajuda. Quando não conseguir sair disso sozinho, procure ajuda. Palavras textuais, literais da veneranda. Ela diz mais, procure ajuda qualificada, que verdadeiramente possa ajudá-lo a sair dessa situação e entrar no processo de transformação. Eu posso, se eu tenho controle sobre as minhas atividades cerebrais, eu posso simplesmente fazer uma leitura das situações que me acontecem como oportunidades, como também posso fazer como ameaça. Essa leitura que eu faço, ela é determinante para a minha qualidade de vida, para aquilo que a gente chama de bem-estar. Eu não gosto muito de trabalhar com o tema de felicidade, porque felicidade é uma coisa muito relativa, a gente sabe. Né? Bem-estar nos remete à ideia de estar bem com o meu apesar de. E tá aí outra coisa que eu posso, me permito, talvez até por ignorância, mas vou insistir nisso, vou continuar me autorizando a generalizar. Por trás de todo sorriso tem uma dor. Então, todos nós temos um apesar de na vida. Todos nós temos um apesar de. E bem-estar é estar bem com o meu apesar de. Eu preciso dialogar com os meus apesar de, né? Apesar do relacionamento familiar, apesar da dificuldade que eu passo, apesar da enfermidade, apesar da dificuldade financeira, apesar da. Poxa, eu preciso me manter bem e posso. Alguma coisa significa o que me ajuda a me manter em estado de bem-estar. Com o meu apesar de, é entender que aquilo tem uma causa, mas tem uma finalidade. E a finalidade é educativa do espírito. Se eu internalizo isso e junto com a ideia, a perspectiva da imortalidade, eu sei que aquilo que eu passo é impermanente. Vai permanecer até que eu aprenda. Não vai ficar por todo o tempo. E aprendendo, o meu espírito não sofrerá sofrimentos mais elevados, senão amenizados, porque as fases mais difíceis são agora. Consigo me fazer entender? Sim, porque se tudo é relativo, e à medida que eu consigo, no meu patamar de conhecimento de mim mesmo, me equilibro, eu consigo sair desse sistema que você acabou de colocar. Mas se eu não tenho nem a perspectiva de me questionar de alguma coisa, como vou descobrir algo e sei que existe uma causa, porque sou um ser racional? Então fica muito difícil sair de uma situação. Por isso, Joana tanto pede que se peça ajuda, e isso já é um trabalho de humildade também.
que vai mostrar de que eu preciso do externo para resolver o meu interno. Pois Então, é, a interação ocorre. com toda certeza. Então, há bases. Olha, eu vou trazer uma coisa aqui para ficar bem claro. Nós estamos aqui falando numa perspectiva espiritual. E quando a gente Sim, traz ciência, a gente não exclui o espírito. Eu costumo dizer assim, que quando eu era somente espiritualizado, eu só consolava, né? Mas eu via sim, que consolar não estava ajudando a ninguém, entende? E não faltava gente para consolar. Eu sentia que estava faltando alguma coisa e Fenelon, no item 5, no item 4, nos itens 4 e 5 dos prolegômenos, né? Ele diz, a consolação prometida por Jesus não foi esquecida para chegar 1800 anos depois. Precisava encontrar a ciência evoluída para explicar essa consolação. Quando eu li aquilo numa das madrugadas de estudo, o que eu fiz? Eu fui para o caminho da ciência. Me encantei tanto que fiquei somente na ciência. Aí eu conseguia explicar a dor do outro. Olha só, na perninha do espírito eu só consolava, na perninha da ciência eu só explicava. Mas isso não ajudava a mudar a vida de ninguém. A ajuda só vem quando a gente junta espiritismo, espírito e ciência. correto. Então veja que a nossa capacidade de construir a nossa felicidade já está aqui dentro. Porque há bases científicas para a gente entender que buscar a felicidade pela substituição de sentimentos desagradáveis por sentimentos agradáveis. A ciência já mostra isso. Eu posso alterar o meu humor, eu posso alterar o meu estado emocional, deslocando. Como é que eu faço? Olhando para fatos positivos, fatos alegres, colocando aquilo que me estimula, aquilo que altera o meu ânimo. É lógico, se eu fosse, tem quem goste, faz bem para quem gosta, mas se eu for assistir filme de guerra, filme de terror, não tem jeito. O que está fora afeta. Chega para o meu cérebro pelos canais captadores da realidade externa, visão, audição, tato, né, sinestesia, e o cérebro processa pela amígdala, hipotálamo, tálamo, e vai produzir uma emoção, que vai produzir um metabolismo neurohormonal, que vai determinar a minha emoção, positiva ou negativa. Então, se eu estou triste e não quero ficar triste, eu dialogo com a tristeza e digo, tudo bem, você é bem-vinda. Me diga para que você vem. Agora você vai ficar comigo por 30 minutos. Porque com 30 minutos eu vou chamar a sua irmã Alegria. Né? E dialogo com a tristeza. Eu não preciso deixar que ela passe a noite comigo. Eu dou um tempo a ela, porque ela é uma emoção. Se a gente for ver aquele filme... Oh, meu Deus. É um filme da Disney, um filme muito lindo. Divertidamente, a alegria foi buscar a tristeza. Ela saiu correndo em busca da tristeza, porque a tristeza queria ir embora. Mas nós, humanos, não sobrevivemos sem todas as emoções. E a tristeza, ela é fundamental. Então, eu tenho que dialogar com ela. Mas eu dou um tempo e um prazo a ela, um limite a ela. Vou chamar a alegria. E posso chamar a alegria. Como é que eu chamo a alegria? Trazendo as coisas que me fazem bem. Assistindo um filme que altere o meu humor. Assistindo uma música que eu me sinta bem, que me traga alegria. O cérebro responde imediatamente, a não ser que eu não queira. Sim. Eu posso botar uma música alegre e dizer, não quero saber disso não. Isso não vai me afetar, eu estou triste, a situação é séria. Pronto, o cérebro é o nosso melhor amigo. Ele vai fazer com que... Ele vai trabalhar para mostrar que a gente está sempre certo. Entende? Se eu boto uma música alegre e me determino a não ficar alegre, a continuar na tristeza, o cérebro diz, tudo bem, ele está certo, eu vou ajudar ele a aquilo que ele deseja aconteça, permanecer no estado de tristeza. Agora, se eu digo, cérebro, olha uma música aí alegre para a gente mudar o meu humor, ele vai e muda o humor.
né? Então, tudo isso aqui é científico. Por que eu estou trazendo essa ideia? Né? Para que a gente perceba que quando a gente fala assim de autorresponsabilidade, de autoconsciência, de autoconhecimento, de autocuidado, não é uma apologia a isolar-se do mundo e a declarar-se bastante autossuficiente. Não. Nós somos autônomos, quando dizemos que somos autônomos, nós temos as capacidades de estabelecer as nossas regras e transgredir aquelas regras que não me fazem bem. E nós temos a autorresponsabilidade. Eu sou responsável por mim mesmo. Eu entro na tristeza e saio dela. Do mesmo jeito. Nada impede. Por que sofrência faz um sucesso danado e vende tanto, né? Porque toda música, ela age diretamente no cérebro. O Livro dos Médiuns tem uma música celeste e tem também, no outro livro da codificação, que fala também da música espírita. Vale a pena visitar para ver o efeito, né? O que a vibração faz com o nosso cérebro e o que o nosso cérebro, recebendo um padrão vibratório de uma música qualquer, vai modelar, vai produzir uma emoção correspondente. E a gente fica aí sem saber, porque vende, porque eu gosto de sofrer. Sim, mas por que gosta de sofrer? O cérebro está lá produzindo toxinas que nos dá a falsa sensação de... A gente viu antes, é possível sentir alegria e tristeza no mesmo sentimento, né? Prazer no desprazer. Então, a sofrência me causa uma emoção negativa, mas eu tenho a sensação de ter prazer sofrendo. É por isso que eu compro esse estilo, nada contra, mas agora sabemos, né? As razões pelas quais. Então, nós precisamos do autoconhecimento, e a questão do autoconhecimento passa por sabermos como respondemos aos sentimentos, às emoções, às circunstâncias, como me relaciono com os meus objetos de apego, materiais ou imateriais, tangíveis e intangíveis, como me relaciono com o outro, como me relaciono com as circunstâncias da vida, né? E agora sabemos que nós temos um aparato, um construto, é por isso que ele consome 25% da energia que a gente ingere. Ele não quer nem saber se a gente ingere pouca energia, aí ele diz, se vira embaixo, porque 25% é meu, entende? Para quê? Porque é ele quem está no controle da evolução espiritual. Nós precisamos desse corpo. Se o espírito não evoluísse a partir do sensório de um corpo físico, nós ficaríamos no plano espiritual, iríamos para as faculdades com os melhores professores, André Luiz, Joana de Ângeles, Meimei, Amélia Rodrigues, a gente ficaria lá. Eu adoro ler, né? Eles produzem os livros e mandam para cá com o consumo de energia psíquica terrível dos médios, né? Se a gente não precisasse desse corpo, porque temos esse aparato para gerenciar as nossas emoções e darmos termos às oportunidades evolutivas, que geralmente são dolorosas, porque a dor é um método educativo, imprime no espírito a emoção correspondente à situação que eu passei, abastece o meu repertório, alimenta e amadurece o meu ego e fica como experiência, qualifica as minhas escolhas, as experiências pelas quais eu passo, administrando as minhas emoções, porque agora eu sei que cientificamente posso, o meu espírito evolui com qualidade de vida. É possível evoluir, é possível passar por expiações e provas com qualidade de vida? Nós estamos no controle. Agora, é lógico que eu estou aqui simplificando para fins pedagógicos, né? Tem variantes, né? Temos ansiedade incontrolável como transtorno, temos os transtornos de personalidade, os transtornos mentais, os transtornos emocionais, entende? Nós temos a depressão. Então, nós temos a capacidade de mudarmos o curso da nossa história. Nós temos essa capacidade. Se eu não conseguir por mim mesmo, eu preciso procurar ajuda.
Eu espero que a partir desse tema felicidade, trazendo a perspectiva da ciência, trazendo a perspectiva da filosofia, trazendo a perspectiva das neurociências e a perspectiva espiritual, que a gente tenha deixado uma sementinha no coração de cada um e que Jesus se incumba de misericordiosamente irrigar para que ela venha dar bons frutos. Maravilha, maravilha. Uma das coisas que mais preocupa hoje, acho que a humanidade como um todo, é exatamente esse encontro que as pessoas não estão querendo ter o trabalho, já que muita gente acha isso trabalho, desse equilíbrio entre o externo e o interno que você também colocou. À medida que eu busco a minha transformação, eu me dou o direito de raciocinar sobre isso, eu não tenho como fugir do espiritual com o científico, com a vivência, é tudo um conjunto. E esse conjunto eu preciso perceber para me dimensionar nele. Que faço, o que eu sou, não é isso? Para que eu possa, a partir de então, decidir de que forma eu vou enfrentar as dificuldades, os problemas, que eles existirão independente da vontade da gente, muitas vezes. Eu vou andando na rua e, de repente, alguém bate no meu carro na lateral e me deixa paraplégico, por exemplo. Eu nunca imaginei que isso pudesse me ocorrer para que eu pudesse ter um crescimento. Mas, a partir desse momento, minha perspectiva de vida vai mudar completamente. Não quer dizer que acabou tudo. Pode ser o recomeço de uma vida plena para muita gente. Me lembro de um ator, não me lembro o nome agora, em que ele era isso e aquilo na TV e fazia e acontecia e era ovacionado por todos. De repente, fica paraplégico. O que é que ele foi ser? Um paralímpico, mas campeão de tudo que ele faz. Essa perspectiva não mudou e não lhe trouxe, vamos dizer assim, um acréscimo na sua vivência de algo muito mais profundo, de que ele nem se dava conta de que era possuidor? Então, isso sim é que é crescer, é que é desenvolver, no meu entendimento. Eu acho que realmente você abordou uns temas fantásticos para que muita gente pense, porque o que acho mais difícil nas pessoas é buscar trazer para si tudo isso que você disse como métrica para eu mudar a minha caminhada. Senão, Joana de Ângelo não estaria correta quando pede, e tantos outros, a tal da reforma íntima, que é uma coisa muito vasta, muito grande essa reforma íntima, que eu lido com diversas situações da vida e elas me influenciam e eu influencio, mas que às vezes eu não percebo essa influência, passo literalmente. Gostei de um ponto fantástico que você colocou, que é a criação dos pais com relação aos filhos. Os pais geralmente criam os filhos para serem os filhos, não para serem os homens ou mulheres do futuro. E isso é por isso que a sociedade hoje tem tanto adulto mimadinho, parecendo um adolescente, uma pessoa com 40 anos, que já era para ter uma certa maturidade, e não tem. Por falta desta base, talvez essa introspecção viesse lhe trazer um ritmo de vida, um olhar completamente diferente. E isso mudaria toda a sociedade. É o que Jesus praticamente convida Tadeu aqui, não é? Que ele busque isso, para que ele não veja só o seu olhar, mas que ele veja o olhar dos outros sobre ele também. Parabéns, linda palestra, adorei. Que bom. Vai voltar mais vezes, você sabe disso, né? Estamos sempre dispostos ao trabalho quando o propósito é o de Jesus. Isso. Muita paz, que Jesus te abençoe, te dê uma noite de tranquilidade, paz e refazimento. A todos nós, que assim seja. Gratidão pelo convite.
Muita paz para todos e que todos se cuidem direitinho. Assim será. Eu gostaria de pedir aos amigos que nos acompanharam até aqui que meditem sobre tudo isso, o que ouviram. É profundo, não é uma coisa tão simples, porque é preciso um pouco de leitura, de meditação, de escolhas, etc., mas que deve ser feito. O exemplo está aí, Robson colocou muito bem. Convidá-los a visitar a nossa casa, Casa de Caridade Coração de Maria. Temos lá o site com todos os atendimentos que a casa nunca deixou de fazer. Independentemente de pandemia, só diminuímos a quantidade por uma questão de posicionamento, etc., né? De precaução com relação ao que estamos passando, mas esse é o momento que mais nós necessitamos de ajuda, então estamos trabalhando dioturnamente. Temos atendimento à distância, enfim, tem N situações lá que vocês podem, se necessitam, estamos aqui para trabalhar, porque sem Jesus, sem trabalho, nada construiremos. Precisamos deste caminho. Que a paz do Mestre esteja no coração de todos, hoje e sempre. Assim Muita seja. paz, um abraço fraterno a todos. Obrigado, Gratidão. Robson.